a essa nossa sessão do Fórum de Coordenadores, uma iniciativa do São Paulo Open Center, que há 7 semanas atrás, conversando com seus parceiros, levantou questões sobre esse estado, né, de isolamento social que nós estamos, a necessidade do ensino remoto e como dar suporte a vocês nessa fase. Tivemos 7 semanas, essa é a 7ª, né? E em cada semana nós estamos trabalhando com um tema levantado nessa nossa pesquisa. E esperamos de coração que a gente tenha conseguido colaborar um pouquinho no suporte e apoio ao trabalho de vocês. Hoje, com muita alegria, nós temos presente conosco o professor Ivan Siqueira, né? O Ivan, cadê o Ivan? Perdi você, Ivan. Já estou. O professor Ivan Siqueira, ele é formado em letras, é professor na Escola de Comunicação e Artes da USP e é também o presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. E hoje o tema que nós convidamos o professor a discorrer conosco é sobre o planejamento tão esperado, né, da volta às aulas presenciais, nesse novo normal que nós estamos esperando tanto e ainda não sabemos, né, como será, e como que a gente começa a se planejar para ele, já que a entrada, né, no isolamento social e nessa versão remota de educação, não nos foi possível ter tempo de planejamento. Então, professor Ivan, é com grande alegria que temos você hoje com a gente, uma honra muito grande, e passo agora a palavra e a tela para você, para os próximos 50 minutos. No finalzinho, a gente abre para perguntas no chat, e, se possível, a gente abre também o microfone para alguns de vocês participantes. E muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nas semanas anteriores também. Ivan. Obrigado, boa tarde. Queria agradecer, então, a professora Fátima Trindade, aí do São Paulo Open Center, pelo convite e a oportunidade de ajudar na reflexão que vocês estão fazendo e que eu acho que é uma reflexão importante que o país como um todo deveria estar fazendo, né? A gente sabe que tem vários esforços, mas nacionalmente a gente ainda precisa fazer esse tipo de discussão. Indo direto ao ponto, Fátima, que você solicitou que eu discutisse, eu queria fazer antes de fazer um apanhado do que a gente tem acompanhado nos países que já voltaram, que passaram pelo pico da pandemia, etc. Eu acho que é bom a gente pensar pelo menos em 3 aspectos que esses aspectos eles vão mudar um pouco essa percepção do normal que você falou aí, do novo normal, como está sendo chamado, que é o custo social das escolas estarem fechadas e, obviamente, o outro lado da moeda, o custo da abertura nesse novo cenário, né? Então, a gente sabe que nós estamos vendo aí as consequências do custo social, o custo econômico, o custo financeiro das escolas estarem fechadas e da importância que elas têm como organismo vivo da sociedade, enfim, como um eixo da engrenagem central aí na vida da sociedade, das pessoas, das famílias e tudo mais, né? O problema é que esse custo ele já está, digamos, sendo possível de ser auferido. O custo das escolas estarem fechadas, a gente já está sabendo fazer o parâmetro, a parametrização disso daí. Significa que os pais, obviamente, têm que arrumar alguém ou algum lugar para ficar com seus filhos, sobretudo aqueles que estão em atividade fora de casa. Significa que os professores agora estão tendo que fazer uma atividade que eles não faziam correntemente, que é planejar e executar o seu trabalho de maneira remota, online, seja assíncrona ou assíncrona, mas não uma atividade presencial, o que ocasionou um grande drama, uma grande dificuldade, sobretudo nos anos iniciais, né? E existe também, o que a gente já sabe, o custo de todo o sistema que está ao redor disso. Você tem a questão da alimentação, dos fornecedores, você tem todo um conjunto de atividades que está sofrendo em função do fechamento das escolas. Esse é um primeiro aspecto.
que a gente já consegue, até por conta desses meses que a gente está nessa nova situação. Só que a abertura, se a gente observar o que já vem acontecendo em todos os países que estão tentando fazer abertura, a gente não pode cometer os mesmos erros que nós cometemos em relação ao Covid, porque nós sabemos que foi feito um anúncio em dezembro, ou seja, o país, o Brasil, soube disso, né? Isso já no final do ano soube que houve uma informação institucional da Organização Mundial de Saúde para os países, alertando, não era pandemia ainda, mas já era um alerta daquilo que poderia acontecer. Os países que tomaram isso a sério e fizeram as providências sofreram menos. Então é o que a gente vê, né? Os países que levaram isso a sério e começaram a planejar aquilo que depois se confirmou, eles estão tendo, obviamente, uma situação menos dramática que a nossa. E mais do que isso, depois em janeiro, em fevereiro, quando o Brasil, segundo o próprio Ministério da Saúde, o ministro que saiu, disse que o Brasil já tinha as informações e, mais do que isso, já tinha um quadro possível daquilo que ia acontecer. Então, se passou janeiro, se passou fevereiro, e só na metade de março é que grande parte dos municípios decretou o fechamento das escolas. Então, nós perdemos no mínimo 1 mês e meio de atividades, de programas que poderiam ser feitos para amenizar, não fizemos. E agora a gente está vendo o custo disso. O que a gente tem em relação às escolas, na verdade, são os países, né, que acabam tomando decisões. É um conjunto muito rico de informações que deve nos servir de alerta, porque não é simples, vai ser mais difícil a volta do que foi o fechamento. Esse é um ponto pacífico que a gente observa nos jornais internacionais, seja na França, na Inglaterra, Estados Unidos, na Coreia, no Japão, na China. Fechar foi complexo. Mais complexo ainda será abrir. Por quê? Porque agora nós temos muito mais informação. Não vai ser possível a gente ignorar essa informação sem responder pelas consequências. Então, para fechar as escolas, a gente ainda pode argumentar, nós não sabíamos, não tínhamos muita certeza, era um aviso. Agora não, nós já sabemos, nós temos muita informação do que está acontecendo, não é o que pode acontecer, é do que já aconteceu, né? Então, isso vai demandar um conjunto mais complexo e mais amplo de atitudes. Então, eu separei aqui alguns tópicos para a gente pensar. Um único exemplo daquilo que aconteceu que eu acho que pode ajudar a gente a se preparar para o que vem é um exemplo dos Estados Unidos. Uma escola, Nova York é onde tem praticamente o maior número, né, do sistema público de ensino nos Estados Unidos, está em Nova York, o estado de Nova York. Então, uma escola para alunos especiais, portanto, uma educação complexa, né, que tem aí alguns requisitos mais complexos do que uma educação normal. Eles decidiram lá, os especialistas, que os anos iniciais, né, comparado aqui aos nossos anos iniciais, só seriam dadas atividades assíncronas. Nada de atividade online, que as crianças dos anos iniciais iriam receber as atividades em casa e os pais iriam auxiliar nessa tarefa. Isso tinha praticamente a unanimidade dos especialistas, pedagogos, professores, psicólogos, enfim, foi um fracasso retumbante. Um fracasso retumbante, escolas públicas e privadas, indistintamente, foi um fracasso. O que eles perceberam, obviamente, né, com o retorno? Os pais começaram a surtar, porque eles não conseguiam acompanhar as atividades das eles não conseguiam nem acompanhar as atividades e menos ainda conseguiam auxiliar os filhos a fazer as atividades, né? Uma outra coisa, os professores também tiveram muita dificuldade de fazer essa transferência do presencial para mandar material e essa coisa toda, mas esse não foi o maior problema. Bom, eles chegaram à seguinte constatação: não funciona, vamos parar com isso. Pararam. Interromperam e começaram a fazer aquilo que inicialmente tinha sido dito para não ser feito, que era exatamente as atividades online para os anos iniciais. E aí eles começaram a perceber o resultado exatamente ao contrário do resultado anterior. Nessa escola especificamente, que eu acho que é um exemplo de alunos especiais,
os professores criaram cenários, né, de fantasia, e através desses cenários eles começavam a trabalhar os conteúdos, né? Claro que eles reduziram a questão do tempo, de exposição, enfim, as recomendações básicas que a gente já sabe, mas foi um resultado para eles surpreendente e que mostrou uma realidade que até então eles não imaginavam. Foi muito melhor ter feito a atividade online para os anos iniciais, inclusive numa escola para alunos especiais, do que mandar os materiais, que foi um fracasso, porque tanto os pais quanto as crianças deram os piores resultados possíveis. Então, o que eu quero dizer com isso? A preparação envolve ter muita clareza do que deu certo e do que não deu certo na atividade anterior. Porque nós vamos ter um período, com certeza, híbrido. Não vai ser possível, por todas as informações que nós temos, que as escolas simplesmente recomecem como se estivesse voltando ali janeiro ou fevereiro de 2020. Isso não vai ser possível. Tudo indica que não. Né? Então, você precisa ter muita clareza, os gestores, os coordenadores, os professores, enfim, as famílias, do que deu certo naquele período. Ou seja, o que, de fato, promoveu a aprendizagem, o que ocasionou mais dificuldades, o que gerou mais tensão do que o suportável, aquilo que deu errado. Então, isso precisa estar muito claro, isso precisa ser compartilhado com as famílias, com os professores, enfim, né, com aqueles que tomam as decisões dos passos da escola. O que eu observei nesses países todos, que a gente acaba acompanhando até para poder ajudar uma discussão nacional com algum padrão de qualidade e não apenas naquilo que a gente vive a partir da nossa experiência, que é muito local, né? Eu dou aula na universidade, enfim, então é muito específico. E como eu estou na Câmara de Educação Básica, obviamente o meu olhar, minha preocupação se volta para a educação básica, né? Então a gente acompanha, conversa com muita gente. Ontem mesmo estava conversando com uma professora conhecida lá da Suécia, que eu tive a oportunidade de ter estado lá, e aí a gente fez amizade, então acompanhando um pouco do que está acontecendo em vários lugares, né? Então, o que a gente tem, primeira coisa é a questão do distanciamento. A sala de aula, todos os países que iniciaram, eles retiraram alunos, ou seja, a sala teve que ser redimensionada. Então, como a sala é a mesma, o número de alunos diminuiu. E isso ocasiona problemas. Porque, e aí o que você faz com os alunos que não estão, que não podem estar? Por isso essa questão do híbrido. Então, em grande parte dos sistemas, na França eles fizeram isso, nos Estados Unidos estão pensando em fazer isso, em outros países que já voltaram, já estão na Itália, na Espanha, uma parte dos alunos ficará em casa, enquanto uma outra parte vai para a escola. Isso tudo tem que ser acordado com a família, isso ocasiona mudança na metodologia, mudança no currículo, mudança em tudo, né? Esse é só um dos problemas. A quantidade, porque significa também os alunos eles têm que chegar até a escola, ficam na escola e precisam voltar. Então isso implica num protocolo complexo com uma série de itens que vão especificar desde a chegada do aluno até a saída. Se tem merenda, se não tem, como é que vai ser no espaço da merenda, do recreio, se tem atividade física, se não tem, se tem atividade extra-classe, se não tem, como vai ser a questão da higienização das mãos, do toque, enfim, tem uma coisa gigantesca aí de protocolos. O CDC, que é o equivalente ao Ministério da Saúde lá dos Estados Unidos, recentemente ele lançou um documento sugerindo cuidados, né? Uma espécie de framework, cuidado para aquelas atividades que vão voltar, inclusive escolas, né? Então tem lá muitas dicas que vários países, na verdade, já estão praticando, eles estão coletando. Então esse é um problema, a questão dos alunos nas salas de aula e das implicações que isso tem. Um outro problema também decorrente daí é que você precisa ter um acompanhamento e um acordo, uma discussão que envolva professores, os estudantes. Eles não poderão ter os mesmos comportamentos de antes, se vai usar máscara, como que vai, os pais. Então, assim, é uma discussão, uma remodelagem completa. O que vai poder ser feito, o que não vai poder. Tem escolas que estão usando o infravermelho na entrada para medir a temperatura. No caso da China e de Taiwan, em alguns lugares, eles colocam terra para os alunos pisarem para limpar os calçados.
aí passa pelo infravermelho, aí lava a mão. Na Dinamarca, por exemplo, os alunos dos anos iniciais, a primeira coisa que eles fazem ao chegar na escola é lavar as mãos, é quase tomar um banho, porque eles ficam meia hora lavando as mãos, que na verdade não são só as mãos, e mesmo com o frio que é lá, né? Então, você tem um conjunto de coisas aí, isso precisa ser acordado com as famílias, que precisam explicar, sobretudo para os filhos menores, né, as crianças, e também com os adolescentes, quando é o caso do ensino médio ou Fundo 2, tem que ter essa conversa com eles, com os pais, com os professores, com os gestores, né? Então, esse é um ponto que parece ser incontornável. Não tem como fugir disso. A segunda coisa decorrente disso, que todos os países que voltaram também estão enfrentando, e aqueles que se prepararam mais, obviamente, estão tendo mais dificuldade, que é exatamente a questão do como vai ser essa divisão, já que o conteúdo não vai poder ser dado para todos da maneira como teria sido imaginado, porque os alunos vão ter que ser divididos. E aí, como é que você faz, então, para tentar dar conta e ocasionar um prejuízo menor? Você vai ter que trabalhar hibridamente. Uma parte dos alunos vai ter que trabalhar na escola e também fora de casa. E vice-versa, os alunos que estão fora da escola, trabalhando em casa, para depois trabalhar na escola. Isso muda a questão pedagógica, porque se os alunos passam a ter que fazer atividades em casa, a escola não pode ignorar quando eles voltam para a escola. Então, isso vai ter que ser rediscutido, quais são os objetivos de aprendizagem, do currículo, quais são os tópicos que são mais suscetíveis de serem encaminhados para fazer em casa. Isso implica uma coisa central que a gente discute lá no Conselho, e eu pessoalmente venho batendo muito nisso. Os nossos alunos não têm autonomia, não é da cultura brasileira, isso está nos causando muito prejuízo, muito sofrimento. Os nossos alunos, eles não têm autonomia, eles não sabem como estudar, porque também não se ensina, né? Não só não é da nossa cultura, como também isso, via de regra, não é um tópico de discussão nas escolas. Então, os alunos, e a gente vê isso na própria universidade, muitas vezes até no mestrado, não sabem como estudar. Não sabe o que implica, se eu tenho um tempo X, eu tenho uma hora para estudar, como que eu posso tirar bom proveito dessa uma hora? O que eu faço primeiro? Eu me preparo antes? Que tipo de preparação que eu tenho que fazer? Que materiais eu uso? Como que eu faço? Como que eu uso as tecnologias, os aplicativos? Não sabem. Então, não adianta só a gente imaginar que, olha, passando uma lista de tópicos ou de eventuais tarefas, que os alunos, os estudantes, saberão fazer. Eles não sabem. A gente tem recebido muita reclamação no Conselho de pais de escolas reclamando disso, que os filhos não sabem como fazer e os pais também não sabem como ensinar, porque eles dizem, né, não somos professores e tal, a gente reconhece o trabalho, mas nós não sabemos. E pedindo ajuda, né? Em muitos casos estão pedindo ajuda do que se pode fazer. Então, esse é um drama nacional. Nós não preparamos, digamos, nossos estudantes para ter um mínimo de autonomia desde os anos iniciais. Então, isso é um fato que eu acho que a gente pode trabalhar e melhorar nesse período preparatório, que é ajudar os estudantes a construir autonomia de estudo. É ele saber monitorar se o que ele está fazendo está indo no caminho certo ou errado, e não só quando chega no final. Depois do tempo perdido, é que ele fala, não aprendi nada, mas você fez o correto? E aí a pergunta é, como eu sei se o que eu estou fazendo tem um bom encaminhamento? Como que eu sei? Como eu meço? Né? De um modo geral, os estudantes não sabem fazer isso. Então, isso eu acho que é uma preparação que, se for bem feita nesse período, pode facilitar muito o retorno. Porque se o estudante, se ele tiver, claro que considerando o desenvolvimento cognitivo, psicológico e etário que ele tem, né? E para cada uma dessas fases, etapas, a gente tem componentes que ajudam. Na Alemanha, eles começam desde a pré-escola, né? No Japão, os alunos vão para a escola sozinhos. Os pais não levam, desde a pré-escola. Vai um adulto na frente, mas as crianças vão, e elas próprias levam sua mochilinha, com seu bantô, sua merenda, etc. Para quê? Para adquirir autonomia. Então, nós não temos isso, né? A nossa cultura é diferente. Mas eu acho que agora nós vamos ter que fazer um esforço nesse sentido
de ajudar essa questão da autonomia, sem a qual eu acho que a questão da necessidade de atividades híbridas vai ter muito mais dificuldade. Então, esse é um ponto. Uma outra coisa é que também, se a gente aproveitar aquilo que a gente fez e se a gente conseguiu avaliar, né, o que deu certo e o que não deu certo, isso também pode potencializar, isso vai trazer, digamos, soluções para problemas que vão surgir quando a gente voltar. Porque também não está descartada a possibilidade, como eles estão chamando aí, da segunda onda. Sim. E isso está no radar, está acontecendo. Aconteceu na França, em várias cidades. Eles abriram, né, mais de 70 escolas foram fechadas, porque o índice de contaminação foi altíssimo. Na primeira semana, primeiras 2 semanas das escolas abertas, mas, é claro, eles medem lá, né? Então eles estão fazendo os testes e verificaram que houve uma contaminação muito acima do razoável. E fecharam as escolas onde isso aconteceu. No nosso caso, no Brasil, a gente não está fazendo isso, a gente não está testando. Então é um outro problema que a gente vai ter que administrar, né? Porque não adianta testar só os alunos, porque os alunos têm contato com funcionários, com os professores, com, enfim, né? Se eles vão de transporte público ou não, se eles, enfim, eles têm que se locomover até chegar à escola para ir para voltar, né? E obviamente eles não vão cair do espaço, eles vão ter que ter contato com pessoas. Então isso implica também uma questão de saúde. Eu acho que não dá para a escola assumir essa responsabilidade, inclusive correndo risco depois de ser acionada juridicamente, judicialmente, sem ter algum tipo de respaldo da saúde, que é o que está acontecendo em vários países. As escolas não estão abrindo sem que os responsáveis pela saúde digam, não, é possível, nunca vai ser uma margem zero de risco, mas é uma margem dentro daquilo que é razoável, né? Você não pode tomar uma medida quando você sabe que os riscos são muito mais altos do que os benefícios. Então, eu acho que isso também é um ponto que as escolas terão que tomar esse cuidado. Elas, mesmo depois, porque a gente sabe como as coisas funcionam no país, né? Mesmo havendo aí a liberação, quem é dono de escola é responsável pelas decisões que ele tomar. Ele não pode falar, não, mas foi liberado, mas como você fez isso? Quais foram os cuidados? Ou seja, ele não se exime juridicamente da responsabilidade dele, o dono da escola e assim todos aqueles que estão nessa posição. É assim que funciona o direito no nosso país. Então, como a gente já sabe como as coisas são, esse é um ponto que eu penso que deve ser visto com bastante cuidado, para não se responsabilizar com coisas que estão além da nossa possibilidade. Uma outra coisa importante que a gente observa, como serão as atividades extra-classes? Por exemplo, é óbvio que não dá para imaginar que não vai ter nenhuma atividade esportiva, que os alunos vão ficar socados o tempo todo dentro da sala de aula, ainda que sejam menos alunos. Então, essas atividades têm que ser muito bem pensadas. A questão da distância, a questão de quais atividades, enfim, tem que se tomar um cuidado, porque evidentemente que pode acontecer acidente. Sim. E aí, qual vai ser o protocolo caso aconteça um acidente? Para onde o aluno vai ser levado? Ou seja, perceba a complexidade, porque dependendo da cidade, dependendo da localidade, vai ser mais complexa essa situação. Não vai ser tão simples. E aí a escola fica com esse pepino na mão para resolver, né? Então tem que se pensar bem de atividades extra-classe, fora da sala, que em geral fazem parte do currículo, essas atividades, né? A questão da tecnologia, quer dizer, escolas que eventualmente escolham fazer uso de termômetro, medição de temperatura, tudo isso tem que ser acordado com as famílias para também não sofrerem ações judiciais, para isso não ser visto como medidas evasivas. Então tem todo um conjunto de aspectos aí que não, via de regra, não estavam no nosso radar. Você abria as portas da escola, os alunos entravam e depois eles saíam no final da aula e acabou-se. Nessa situação, não. E nesse período de transição, até porque a gente não sabe ainda como a pandemia, né, como que ela vai se desdobrar no Brasil, porque a gente está nós não chegamos ainda no pico, infelizmente, né? Os prognósticos aí
dos especialistas, epidemiologistas, dos estudos internacionais e mesmo dos especialistas aqui do Brasil, estimam que nós temos de 10 a 15 mais casos do que os que são mostrados, porque nós não testamos. Então, mesmo assim, a gente não chegou no pico. Então, dá para imaginar como é que vai ser esse pico. Né? Se a gente pode fazer essa conta de que os casos ditos a gente tem que multiplicar entre 10 e 15, vamos ficar com 12,5, se isso ainda não é o pico, então dá até medo de saber qual que vai ser esse pico. Meu Deus. Né? Então, essas são as informações com pessoas que trabalham na área. A gente precisa saber disso tudo. Né? Enfim, eu acho que tem uma outra questão também, que é a questão da avaliação do retorno. Né? Então, eu acho que as escolas precisam fazer uma avaliação talvez mais ampla do que, via de regra, fariam. Porque não acho que não é só uma questão do conhecimento, dos conteúdos, tem uma questão aí de uma avaliação também psicológica, tanto dos alunos como dos professores, da equipe toda, que faz parte da escola. Não vai dar simplesmente para ignorar isso e seguir com os trabalhos. Né? A escola vai ter que, eventualmente, ter um plano B ou um plano C. Né? Tem a questão dos professores que porventura estejam no grupo de risco. Como é que vai ser? Os professores que têm mais idade, que eventualmente têm alguma comorbidade, como diabetes ou como algum problema respiratório, como é que a escola vai tratar com isso? Então, você vê, tem um conjunto grande de problemas aí que, quanto antes a gente começar a discutir, mais a gente vai ter soluções quando a situação da possibilidade da volta ficar mais premente. A gente sabe que, para esse semestre, é praticamente impossível que a gente tenha, sanitariamente falando, perspectiva de volta, sobretudo nas capitais. Né? Aqui em São Paulo, com certeza não. Né? E no Rio de Janeiro, mesma coisa. No Sudeste, de um modo geral, não. Então, claro que em alguns estados, talvez, haja cidades que têm uma condição ainda não tão, mas a tendência, pelo que os especialistas dizem, é que o vírus está se interiorizando. Ele está indo para o interior das cidades. O gráfico mostra isso, né? O desenho da contaminação indo para o interior. Enfim, então, eu acho que esse conjunto de problemas aí, eles dão um pouco da amostra do que já aconteceu em todos esses países. Né? A gente tem exemplos praticamente na União Europeia, porque eles têm alguns protocolos mais ou menos comuns que eles seguem, ainda que cada país tenha a sua independência. No caso dos Estados Unidos, também cada estado tem a sua, mas Nova York é um estado, enfim, bastante populoso, até pela quantidade de alunos, mesmo na Califórnia. Então, a gente vê que essas questões elas estão permeando para o mundo todo. A China, que foi o primeiro país né, de onde a coisa surgiu e também está passando por essa etapa de, em alguns lugares, ter uma segunda onda, e aí tem essa coisa de testar, de verificar, de diminuir o número de alunos, que lá as salas eram gigantescas. Uhum. Eu tive com alguns alunos chineses no começo desse ano, não na China, né, fora, e eles diziam que em algumas salas eles tinham aula do ensino médio com 500 alunos. 500 alunos. Eles diziam, não, nossas salas são grandes porque a população é muito grande. Aí eu falei, mas dá uma dimensão, o que é grande para vocês? Eu falei, porque no Brasil nós temos 40. Né? Eu falei, eu já dei aula no ensino médio para 46, 47 alunos. Nunca dei aula para 100, só na faculdade. Aí um deles deu risada e falou, nossa, isso é grande para vocês? Eu falei, para nós isso é um número grande. Aí ele falou, não, para nós, na minha sala tinha 498. O outro falou, na minha tinha 512. Meu Deus. Então, isso é normal. E disseram que há lugares que é maior ainda o número, dependendo da cidade, as capitais, né? Beijing, por exemplo. Enfim, os lugares onde tem muita gente tem que ser... Enfim, tinha, né? Agora eles estão revendo isso daí. Então, acho que são questões que a gente precisa pensar. E uma outra coisa também que eu acho que vale a pena, né, para a gente considerar, de fato, a gente fazer uma reanálise
do que foi, de fato, possível de ser desenvolvido, e aí pensando mais em termos de conteúdo mesmo, das aprendizagens, para a gente, de fato, mesmo que ultrapasse, o que provavelmente vai acontecer o ano civil, para a gente minimizar as perdas, porque, de um modo geral, pelo menos é isso que chega para nós de informação no Conselho, né? Sobretudo na comunicação básica. Está muito pior do que a gente imaginava. Sim, o nível de aprendizagem dos alunos, de um modo geral, está muito ruim. Eu atribuo isso a várias dessas questões, mas uma delas eu acho que é a questão da autonomia do aluno. Porque mesmo onde as condições sociais, digamos, são favoráveis, ou seja, onde o aluno tem computador, onde ele tem conexão da internet, onde ele tem a família estruturada, onde ele tem essas condições, mesmo aí, o resultado está muito aquém do que se imaginava, do que se esperava. Nos outros lugares, então, não precisa dizer nada. Nós temos 1/3 dos municípios do país que não conseguiu fazer praticamente nada nesse período todo, desde que as escolas foram fechadas no começo de março, porque não tem os recursos para fazer online, não tem os recursos para fazer impressão, mandar material, e os professores também não têm condições, porque mesmo os que têm computador, o computador é da família. Portanto, eles não podem tomar posse e falar só eu vou usar agora para trabalhar. Então, simplesmente, em mais de 1/3 das cidades do país, os estudantes de escola pública estão sem aula. Simples assim. Eles não têm tido nenhuma atividade educacional nesse período todo. Em mais de 1/3. E mesmo aqui em São Paulo, não sei se vocês acompanham, né? Com todo o esforço que tem sido feito pela Secretaria Estadual, etc., a gente sabe que o percentual de estudantes que conseguem acessar os materiais online, interagir, não chega a 1/5. Porque a gente sabe que mesmo aqueles que têm celular, e quase todos têm, tem a questão da conexão, né, do pacote de dados, e mesmo quando não é o problema do pacote de dados, tem esse problema que eu te falei, eles não têm autonomia, eles não sabem como fazer. Então, o resultado está sendo péssimo, de um modo geral, claro que há exceções, mas o resultado da aprendizagem, há pessoas que dizem que, em alguns casos, vai ter que começar. Quando for o retorno, não vai ser o retorno, vai ser o começo. Então, eu acho que também essa discussão, eu acho que ela precisa ser feita com uma maturidade para onde for necessário isso vai ter que acontecer. Mas isso também não pode implicar numa paralisia, né? Isso tem que ter algum tipo de encaminhamento ao longo do tempo. E aí, eventualmente, mesmo nas escolas privadas, né, bilíngue não é exceção, eventualmente você vai ter que fazer uma redisposição dos alunos, por exemplo. Vai ter que fazer uma realocação, vai ter que eventualmente fazer uma distribuição de turmas diferente daquela anterior, para que os alunos não fiquem muito desnivelados um do outro. Então, esse é um componente quase certo, pelo menos os dados indicam, né? Que vai ser colocado na discussão quando dá volta. Então, essa avaliação também pode ajudar a tomar essas decisões. Mas se a gente for esperar até lá para se preparar, com certeza nós não vamos conseguir. Então, quem conseguir fazer essa discussão, conseguir se preparar, conseguir tangenciar esses pontos centrais que aconteceram no mundo todo, com certeza vai estar em condições de fazer um trabalho melhor, como é o que os países que têm feito mostram, né? Quer dizer, a complexidade, ela exige criatividade, mas ela exige também ação, né? E a gente tem muitos exemplos aí para a gente se inspirar e fazer, obviamente, adequado às nossas realidades, né? Então, eu acho que essa é uma primeira parte que eu posso falar, e talvez a gente possa ir discutindo também a partir de dúvidas ou de ponderações aí dos colegas que nos acompanham. Eu acho que uma coisa que você ressaltou bastante, que eu acho que é algo que a gente tem que colocar nas nossas agendas, para além desse novo protocolo, né, de segurança de saúde que precisa ser incorporado, né, nas instituições educacionais, esse olhar da avaliação, porque na volta,
como você falou, nós não vamos ter os alunos voltando todos numa mesma página, eles vão estar em páginas diferentes, então a importância da avaliação diagnóstica no acolhimento desses alunos no retorno, e aí, com base nesses resultados, né, modelar um processo de apoio pedagógico, de recuperação, né, que é fato, né? O dano à aprendizagem está posto, né? Agora é pensar na redução de danos, né? Como que a gente pode minimizar esse impacto que já está aí, né? E isso vai exigir da parte, né, de toda a equipe escola, com uma visão multidisciplinar, que é o que vocês têm falado, a Priscila Cruz, a equipe do Todos pela Educação. A escola sozinha não dará conta, né? É apoio da área de saúde, é apoio da família, né? Para a gente trabalhar a volta dos nossos alunos e dos professores de uma maneira mais holística, né? Com muita calma, flexibilidade, né? E bom senso, né? Agora ficam as questões, né, que eu acho que os participantes aqui que são de colégios, coordenadores, como é que fica legalmente falando a questão de carga horária, reconhecimento do que foi feito, né, nessa parte aqui para trás. Antes de eu continuar, eu gostaria de pedir que todos fechassem o seu microfone, tá? Para que a gente não tenha ruído de fundo, para a gente poder ouvir o professor Ivan e os próximos colegas que quiserem fazer uma pergunta. Façam a pergunta pelo chat, a gente identifica e aí abrimos o microfone na sequência. Então, Fátima, em relação a essa questão que você falou das atividades que foram ser completadas, o parecer que a gente fez, ele é um parecer de recomendações, até porque a gente está falando para o país todo e as realidades são muito diferentes, né? Se a gente fizesse um parecer normativo com resolução, a gente ia criar mais problemas além dos já existentes. Então, a opção foi, não, nós fizemos uma pesquisa nacional quando a gente fez o parecer e verificamos tudo que os estados tinham normatizado até então. Todos os documentos estaduais que existiam até aquele momento, nós consultamos e aí nós tivemos um mapa daquilo que estava acontecendo nos estados que tinham feito qualquer regulamentação e, sobretudo, além dos estados, nas capitais. Então, eventualmente, capitais que tinham feito alguma normatização depois do estado, porque a gente tem o nível federal, o sistema, né, o estadual e o municipal. A gente também olhou. Então, o nosso parecer, ele também é um resumo daquilo que já estava sendo feito, para ocasionar o menos possível de problemas, de disrupção, né? Agora, além disso, a gente olhou o panorama internacional. Para quê? Para ajudar os estados que têm menos condições, que têm menos equipe técnica e tudo isso, para eles terem uma paleta maior de opções. Então, a gente colocou para cada etapa, para cada parte ali que a gente abordou, na verdade, os dois níveis, né? Tanto a educação básica quanto o ensino superior, mas a gente colocou educação infantil, ensino fundamental, 1 e 2, ensino médio, técnico, EJA, etc., para ajudar essas localidades, estados e municípios que não têm, muitas vezes, acesso à informação. E aí a gente sugeriu lá atividades que podem ser feitas. Agora, quem normatiza é o ente local. Ou seja, ou é a prefeitura ou é o Estado, porque aí a prefeitura ou o Estado é que vai dizer, olha, aqui vai valer isso, 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 localmente, né? O que eles não podem fazer, obviamente, é só desrespeitar a Constituição e a LDB e as diretrizes curriculares, as normas que estão postas, né? Agora, dentro da sua competência, da sua abrangência, os municípios são sistemas e os entes estaduais, né? Os conselhos estaduais, junto com as secretarias, eles podem fazer a normatização legal. Então, depende muito de cada local. Aqui em São Paulo, a gente sabe que não está muito diferente do que a gente fez lá no parecer, porque também nós olhamos, vimos, né? Mas via de regra, isso vai ser um work in progress, né? Em alguns lugares, do que a gente já viu, do que já foi feito, muitos estados estão colocando a validação para depois. Ou seja, não está estabelecido de início o que vai valer. Estão estabelecidos os critérios.
Então, você pode fazer isso, pode fazer assim, né? Você tem um conjunto de possibilidades. Agora, o que a gente observa da prática, via de regra, o que vai ser válido, de um modo geral, me parece, é aquilo que for passível de comprovação. Então, você tem que, de alguma maneira, comprovar aquela atividade, porque e isso os estados e os municípios têm que exigir, porque o Ministério Público, eventualmente, cobra isso. Uhum. Então, se você, por exemplo, fez uma atividade online, seja lá município, privado, etc., qual foi a atividade online que você fez? Bom, eu atribuí uma quantidade X de horas, por exemplo, para instrução aos pais de crianças da educação infantil. 1 hora por dia, ou 2 horas por dia, uma vez por semana, eu fiz essa atividade. Cadê o registro? Sem o registro, você não tem como comprovar. E isso pode ser motivo de objeção pelo Ministério Público, que está acompanhando, porque, óbvio, já constataram as decorrências disso. Então, eu acho que o que puder ser comprovado, com certeza vai ser acolhido dentro daquilo que você falou inicialmente, do bom senso, né? Mas sem comprovação, certamente não. Uhum. Deixa eu ver, estão aparecendo algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Professor Rafael Bianchi, apesar de atuar em instituição privada, não consigo de deixar pensar nos alunos atendidos na rede pública. Como atenuar as dificuldades de acesso à tecnologia e a outros instrumentos de ensino remoto em realidades tão carentes? Eu acho isso um pouco do que a gente conversou. Uma parte substancial desse problema é que os alunos não têm autonomia. Então, mesmo quando eles têm acesso a materiais, eles não sabem o que fazer, que uso fazer desses materiais. Por exemplo, a gente sabe que tem muitas tecnologias que funcionam offline. Então, por que não se faz uso disso? Porque não tem autonomia, não sabe como fazer. Então, eu diria que uma parte do problema, de fato, é o acesso à internet, a materiais. Só que a realidade nos mostra que, mesmo nos lugares onde esse acesso não é o problema, a aprendizagem não está acontecendo. Então, o problema é maior do que o acesso. O acesso, de fato, é um problema. Mas nós não vamos resolver só com acesso, porque nós já temos evidências de que, mesmo onde há esse acesso, não está havendo aprendizagem, porque os estudantes não sabem o que fazer com aquilo que eles recebem. Tem a questão da alfabetização digital, né? O letramento digital, que é algo que precisamos ainda desenvolver muito, né? Em âmbito nacional. Mais uma colocação aqui da professora Marina. Como o senhor acredita que vai acontecer essa adaptação do docente no processo de avaliação de tantas habilidades, como você pontuou anteriormente a respeito do desenvolvimento psicológico e emocional dos alunos? Eu acho que a gente já tem aprendido esses 2 meses e pouco mais aí de pandemia, de atividades não presenciais. Nós já temos visto algumas coisas, o que tem funcionado, o que é mais problemático. O que é preciso, eu acho, a gente ter uma reflexão mais sistematizada em relação a isso, ou seja, pararmos para refletir e depois temos também a oportunidade de fazer o que vocês estão fazendo agora, refletir conjuntamente com outros colegas, ponderar o que um fez, o que o outro não fez, e etc. A partir disso é que eu acho que a gente pode tirar algumas lições mais, digamos, não pessoais, né? Aquilo que eventualmente pode se transformar em alguma diretriz ou algum procedimento mais comum. Então, eu acho que vem dessa nossa vivência, dessa nossa prática, né, dos acertos e erros que a gente faz, porque, obviamente, nós trabalhamos com o público. Então, não dá para a gente desconsiderar o público com o qual a gente trabalha, porque mudando o público, mudam os problemas em termos de intensidade, em termos daquilo que é mais forte ou mais fraco. Então, isso, às vezes, a gente não consegue transferir. Então, eu acho que essa percepção, essa reflexão individual de cada professor e depois o compartilhamento, a troca, né, porque isso faz a gente pensar sobre pontos de vista e aspectos que a gente não pensa sozinho, porque a gente aprende com o outro, um com o outro. Então, eu acho que essa discussão coletiva certamente aponta quais são os caminhos daquilo que a gente tem que avaliar,
de como a gente tem que avaliar e de por que a gente tem que avaliar algumas coisas e não outras. Porque também a avaliação no contexto de normalidade era uma coisa. A avaliação nesse contexto de pandemia, de cargas extras de estresse, etc., não tem como a gente ignorar isso. Isso também terá que ser elemento constituinte da nossa avaliação. E isso vai requerer atitude, né? Vai requerer algum tipo de encaminhamento. Então, acho que a gente tem que aprender com o que a gente está fazendo e também estar aberto, disposto a eventualmente, a fazer diferente, porque o comum não vai dar conta, porque a situação é incomum. Sim. Deixa eu ver, tem um comentário aqui do professor Marcelo Furlim. Boa tarde. A questão que emerge revela algo interessante. O que vivemos não é ensino presencial e não é ensino à distância. É um momento de transposição pedagógica. De certa forma, outra pergunta, peraí, o dedo foi mais rápido. De certa forma, o atual problema será norteador das habilidades que precisam ser desenvolvidas em nosso alunado. BNCC posto em prática de fato. Eu acho que o fato da gente ter uma BNCC, com todos os problemas e fragilidades que ela tem, eu acho que é um ganho, ajuda, sobretudo pensando nacionalmente, porque em muitos lugares do país se fazia uma prática descolada, por exemplo, de outras realidades. Então, o estudante que se mudava de uma cidade ou, eventualmente, de um estado para outro, e eu tive a oportunidade, como professor na rede pública e também na rede privada, de pegar casos assim. Era um desastre. Então, parecia que ele estava indo para um outro país ou para outra galáxia, porque ele não sabia, ou ele sabia. Era assim, muito complicado por conta disso. Quer dizer, a gente não tinha um acordo nacional. Claro que a gente pode considerar a realidade agora, mas peraí, será que não tem um conjunto de coisas que, como país, nós achamos que todo mundo tem que saber? A gente não tinha isso. Então, cada um fazia a seu modo. Alguns faziam razoavelmente e, infelizmente, muitos não faziam isso razoavelmente. Então, aí os dados de avaliação internacionais e nacionais para mostrar o resultado, né? Agora, eu acho que é importante essa coisa que o professor Marcelo coloca, que essa confusão conceitual entre a atividade presencial, ninguém tem dúvida, porque isso era o nosso core business, né? Agora, essa atividade que alguns estão chamando de remota, remote learning ou qualquer outra expressão, e que muitos chamavam de EAD, ensino à distância, né, essa confusão conceitual foi certamente, tem sido ainda, né, um dos problemas. Porque EAD é uma modalidade na nossa educação, ela tem regramento próprio, ela tem metodologia específica, ou seja, ela requer um conjunto de práticas que nós não temos à disposição porque nós não estamos fazendo EAD. Só que, quando a gente também optou por pegar um modelo inglês, ok, remote learning, tá, conceitualmente, o que quer dizer isso? Então, né, a gente precisa definir conceitualmente, porque definir conceitualmente é definir princípio, é definir valores, é definir até onde você vai, como você vai, por que você vai. Claro, nós não tivemos tempo, né, e isso nos causou e tem causado ainda muitos problemas. Agora, de fato, nós estamos num limbo, num meio, porque não é presencial e não é à distância. Então, é o quê? É alguma coisa no meio que a gente não sabe, mas a gente já alcunhou o nome. Educação remota, não presencial, só que isso não responde à pergunta fundamental. A pergunta fundamental é: quais são os princípios de aprendizagem nesse novo modelo? Porque, claro, não tivemos tempo para fazer esses estudos, mas isso a gente vai ter que responder em alguma medida enquanto isso perdurar. Quer dizer, quais são os princípios, quais são as normas, quais são os comportamentos, quais são o que a gente tem que seguir, os parâmetros, para que a gente tenha alguma efetividade. A gente tem no presencial, a gente já sabe o que tem que ser feito para que tenha resultado. O aluno tem que ter uma abordagem individualizada, tem que se fazer isso, isso, isso e aquilo. Ele tem que, obviamente, ter uma exposição, no caso da educação bilíngue. É por isso que ele aprende mais, porque ele é exposto mais, ele tem uma imersão intercultural, ele tem isso. Quer dizer, nós sabemos, né? Agora, quando a gente passa tudo isso para um modelo que não é presencial, aí nós ficamos sem resposta. Quantas horas funcionam bem? Para uma média de aluno, não sabemos. Né? Quais atividades, em que ordem as atividades elas rendem melhor? O que deve vir primeiro?
Nós não sabemos. Como é que a gente trabalha, por exemplo, as questões, algumas habilidades, vamos colocar, de conversação, olhando para a tela? O aluno coloca mute lá e diz que o microfone dele não está funcionando, ou não mostra o rosto. Como que a gente vai fazer a leitura do aprendizado dele sem ter a linguagem corporal que a gente tem presencial? Isso substitui-se com o quê? Então, são várias questões que a gente não tem resposta, né? Agora, isso perdurando, nós teremos que encontrar algumas respostas. É aquilo que você colocou há pouco, e pesquisas, né, já têm apontado que essa possibilidade de nós termos que nos recolher de novo vai ser algo que poderá estar presente nas nossas vidas durante ainda um bom tempo. O exemplo aí da própria França, né, que as escolas já tiveram que voltar. Então, essas considerações precisam passar a ser preocupações a serem incorporadas nos nossos planejamentos, né? Tem uma pergunta aqui do professor André Luiz Nalim, do Colégio Rio Branco, lá de Campinas, um grande parceiro nosso. Boa tarde, professor. O senhor mencionou algumas pesquisas que apontaram que o trabalho online assíncrono com as séries iniciais não deu certo. Fizemos essa opção no colégio onde trabalho, assíncrono para o infantil, Fundamental 1, e síncrono para Fundamental 2 e ensino médio. O senhor poderia falar mais a respeito, por favor, ou indicar onde posso acessar esses estudos? Então, nesse caso específico do exemplo, foi dos Estados Unidos, né? Especificamente em Nova York, na cidade e também no estado. Basicamente, nós seguimos, em parte, essa opção, porque, de fato, na legislação, a gente só pode fazer atividade, vamos colocar assim, não presencial, pela LDB, a partir dos anos finais do ensino fundamental. Nós não temos, na LDB, nada que possibilite fazer atividade online, remota, ou qualquer que seja o nome, na educação infantil, nem nos anos iniciais. Isso não está posto na legislação. Isso seria uma infringência à legislação, né? Nos anos finais e no ensino médio, isso está posto na LDB. Então, você pode fazer essas atividades. Nos Estados Unidos, é a mesma coisa, não é diferente, só que eles têm um outro sistema. Então, lá, eles partiram do princípio que eu acho que seria mais ou menos comum e que foi comum aqui no Brasil, na discussão. Na educação infantil e nos anos iniciais, nem pensar atividade online, ou seja, vai ser atividade assíncrona. Nós vamos mandar os materiais para os pais fazerem com os filhos. Foi o que eles fizeram e foi um fracasso na avaliação deles. Por quê? Porque é exatamente isso, os pais não deram conta. E os estudantes, nessa faixa etária, a gente tem que considerar que eles, uma coisa é estar no espaço da escola, outra coisa é estar no espaço de casa, outra coisa é estar com os professores, outra coisa é estar com os pais. Então, nessa faixa etária, as crianças elas têm dificuldade de fazer essa mudança assim repentina. Meu pai, minha mãe são meu pai, são minha mãe. O meu professor é professor. Então, eles não as crianças se recusavam a fazer atividades que nas escolas elas faziam, né? E aí, então, isso somado à questão dos pais não darem conta de fazer esse acompanhamento, levou a um estresse generalizado, né? Então, posso passar o link, né, da reportagem. Isso tem uma reportagem no New Yorker, é super simples de achar, New Yorker, e aí coloca Nova York, mas eu vou ver aqui, já vou colocar aqui para ele. No nosso caso, no Brasil, oficialmente, no documento que a gente fez, o parecer 5, que não foi homologado ainda, né? É bom que se diga, nós não recomendamos atividades online para a educação infantil, nem para os anos iniciais. Por quê? Porque não está na LDB. Nós não recomendamos. Nós fizemos a mesma recomendação que os Estados Unidos fizeram, né? Ou seja, que os sistemas enviassem orientações para os pais, não que eles fizessem aula online com as crianças, até porque a gente tem uma recomendação explícita aqui da pediatria com relação ao tempo de exposição das crianças a telas, quaisquer que sejam as telas. Então, nós também não podíamos ignorar isso. Mas o fato é que lá, né, no modelo deles,
eles viram que não funcionou e mudaram. E deu muito certo, né? Inclusive em escolas, como foi essa que eu citei, uma escola de estudantes com necessidades especiais. Portanto, mais complexo ainda para você pensar num modelo de interação online, né? E aí, claro, que eles fizeram isso que eu coloquei, essa coisa de criar fantasia, os professores todos utilizam de arte para fazer essa interação. Então, eles foram trabalhando com esses estudantes de uma maneira que eles conseguissem os resultados de aprendizagem, mas imagina o trabalho que não foi, porque eles criaram um cenário, os professores vestiam fantasias, criaram nomes de personagens, os estudantes criavam outros personagens, os pais adoravam, né? Porque, óbvio, também foi menos estressante para eles, porque aí os professores do outro lado é que de fato estavam comandando as atividades e os pais só ficavam com as crianças em casa e vendo a reação delas, né? Então, do ponto de vista dos pais, foi um sucesso, e do ponto de vista das escolas, idem, porque eles deixaram de ter reclamações, né? E começaram, de fato, a observar que os alunos interagiam. Então, pelo menos 3 coisas eu acho que a gente pode aprender. Primeiro, que eles dizem lá, nessa faixa etária, especificamente da educação infantil nos anos iniciais, as crianças têm dificuldade dessa mudança de papéis. Pai é pai, mãe é mãe, professor é professor. Eles não fazem essa transição sem consequência. E esse é um aspecto. Segundo aspecto, o espaço da escola, para eles, é o espaço da escola. Ou seja, a casa não é espaço de estudar, de fazer aquilo. Ou seja, cada espaço tem a sua conformação, tem os seus elementos, e eles, de certa maneira, têm isso introjetado. Essa mudança não é feita sem dor e sem consequência. Esse é o segundo aspecto que eles apontam lá. O terceiro aspecto são os pais, né? Nesse caso, obviamente, pais de classe média, né? Muitos, inclusive, eram professores. Eles não deram conta de acompanhar os seus filhos e de continuar trabalhando, porque todos estavam trabalhando online. Eles não deram conta de acompanhar os seus filhos nas atividades que estavam sendo propostas, né? Atividades para eles fazerem no tempo das crianças, quando eles pudessem, nem assim eles deram conta. Então, pelo menos esses 3 fatores, eles têm que ser considerados. Na nossa experiência aqui do Brasil, nós nos baseamos por aquilo que estava nos documentos dos estados e por aquilo que está na LDB. E a LDB é categórica. Não pode ensino não presencial para educação infantil e exames iniciais, ponto. Então, o Conselho não poderia falar alguma coisa contrária à LDB. Bom, temos várias perguntas aqui, outras chegando. Temos uma aqui do professor Marcelo Luna. Qual a sua visão sobre a devida e oportuna gestão do Enem e da relação como consequente entre educação básica e superior? Olha, eu acho que a questão do Enem tem vários aspectos. Eu acho que pelo menos 2 talvez a gente possa abordar. Primeiro, digamos, o fato da data ter sido postergada, enfim, né, esses 60 dias, eu acho fundamental. Eu acho, primeiro, pela questão simbólica, né? Eu acho que simbolicamente é muito ruim as autoridades do país sinalizarem para uma questão de olha, nós não nos importamos com o sofrimento das pessoas, porque é essa mensagem que fica subliminarmente. Peraí, se tudo foi alterado em função dessa pandemia, por que o exame não vai ser alterado? E aí você tem as outras decorrências. As universidades federais, quase todas, já disseram o ano letivo de 2021 não começa antes de maio para diante do ano que vem. Então, qual é a vantagem de você fazer o Enem agora, se grande parte das universidades federais não vai iniciar o ano letivo do ano que vem em fevereiro e março? Então, para quê? Esse é um aspecto. Então, tem esse aspecto simbólico, quer dizer, não considera que os alunos da rede pública eles são 6 vezes mais, numericamente falando, do que os alunos da rede privada, do terceiro ano do ensino médio. A diferença é de 6 vezes. Né? Então, eu acho que simbolicamente fica muito ruim para
para quem está na função, no caso do Ministério da Educação, que tem que olhar para o país como um todo, né? É o Ministério da Educação do país, quer dizer, de todo o sistema educacional, que envolve iniciativa privada, pública, enfim, né? Tem que pensar de maneira global como política pública para todo o país. Então, eu acho que fica ruim, acho que isso foi consertado agora, né? Com essa postergação. Acho difícil que aconteça da maneira como se pretendia. Agora, tem uma outra questão aí que me parece que é tão ou mais problemática, que é como vai ser o Enem. Porque o adiamento do Enem, ele resolve mais essa questão simbólica, eu diria, né? do quantitativo de alunos que podem se inscrever. Porque, de fato, a gente já sabe qual vai ser o resultado. Porque nós temos o resultado de vários anos. Então, estatisticamente, a gente já sabe, né, com pequenas variações, o que vai acontecer. Mas isso eu acho que não pode ser um argumento para impedir que um conjunto expressivo possa, pelo menos, se matricular, possa, né, enfim, fazer o seu esforço ali e tudo que for possível e depois ver o resultado. Eu acho que isso uma coisa não impede a outra. Agora, a questão de como vai ser o Enem é uma questão em aberto ainda e que vai ter que ter muitas discussões. A gente teve recentemente com o INEP, discutindo e mostrando as nossas preocupações com base nos dados que nós temos. Não é o que a gente acha, são os dados oficiais do próprio INEP, inclusive. Né? O censo educacional que é feito todo ano e as pesquisas da PNAD, do IBGE, enfim, os dados concretos que nós temos da realidade educacional brasileira. Então, a própria questão da base, que está em curso, tudo isso ainda está em aberto. Então, nós não sabemos como que vai ser o Enem. Nós não sabemos, nós só sabemos que foi adiado o prazo. Né? A gente sabe que tem uma discussão em relação ao início do Enem digital, mas a pergunta-chave para responder isso existe uma parametrabilidade, é possível ter uma comparação entre o Enem digital e o Enem papel, de maneira que uns não sejam favorecidos e outros não sejam prejudicados? Isso é uma pergunta em aberta. É uma pergunta em aberto ainda. Cadê a resposta para essa pergunta? Porque se isso for, vai ser judicialização em massa. Mais um rio de dinheiro não vai promover bem para ninguém. Okay. Então, tudo isso a gente ponderou, discutiu, essa questão. E a questão do próprio conteúdo. Se o Enem desconsiderar a base, por exemplo, a base está morta. A gente disse isso com todas as letras. Todo o recurso que foi gasto para isso será um recurso perdido, porque é evidente que as escolas vão seguir aquilo que, obviamente, os pais estão interessados, que grande parte dos filhos sigam para o ensino superior. Se o exame está pedindo uma coisa e nós temos um paradigma, né, um common core, que diz outra, todo mundo vai saber qual vai seguir. Isso não tem dúvida disso. Né? Então, todas essas questões elas ainda estão, digamos, no forno ainda, e esperemos aí os próximos capítulos. Né? Tem ainda uma pergunta aqui do professor Eduardo Francini. Professor Ivan, em que medida os instrumentos do SAEB vão refletir estes processos? Do SAEB, né? Isso. Então, o SAEB foi o segundo tópico da nossa discussão com o INEP nessa semana agora na reunião que nós tivemos. E também expressamos exatamente a nossa preocupação, porque qual é a nossa leitura? Né? A nossa leitura é que o SAEB ele cumpriu um papel histórico, então está se fechando um ciclo. Né? Ele foi importante nesse momento, nesse período todo, desde os anos 90, né, até agora, nós colhemos benefícios. Só que, do nosso ponto de vista, ele está exaurido do ponto de vista de ajudar a melhoria da educação brasileira. Né? E um dos problemas disso é a sua metodologia, ou seja, a maneira como ele coloca. O SAEB são só questões de múltiplas escolhas. Esse não é o único problema, mas esse é um problema, porque nós já sabemos que todos os parâmetros internacionais colocam a necessidade de perguntas dissertativas, que é para poder medir habilidades em alto nível. Porque, além de ter a questão da múltipla escolha, a gente sabe que o nível de exigência ali é baixo. E tanto é baixo que, quando nós tivemos a avaliação, por exemplo, do PISA for School, de algumas escolas que foram
boas e excelentes escolas para os padrões brasileiros, quando elas foram testadas no padrão internacional, elas ficaram na rabeira. Por quê? Porque a nossa avaliação ela está muito abaixo do padrão do nível internacional. Quando a gente olha as questões que comparecem no PISA, por exemplo, e compara as nossas do SAEB, assim, nós estamos no mínimo 10 anos de atraso. Então, o nível de exigência que a gente puser no SAEB também é como a questão do Enem. Pode ajudar a gente a melhorar a educação básica como um todo ou pode atrapalhar, nos enganando, imaginando que nós estamos bem, quando, na verdade, o instrumento que está coletando a temperatura é que está estragado, está vencido. Até que a gente caia duro, mas a gente acabou de medir, mas o termômetro não estava pegando a temperatura corretamente. O problema é o termômetro, né? Então, a gente colocou, é preciso que haja uma nova, digamos, compreensão das funcionalidades e da finalidade do SAEB. Agora, tem uma outra discussão que o próprio INEP tem feito, junto com o MEC, né, em relação a uma nova modelagem. Então, como conselho, nós expressamos esse nosso cuidado, essa nossa preocupação de que qualquer que seja a modelagem, ela precisa atender aos interesses da educação brasileira, né? No sentido de melhorar para que a gente avance. Nós não podemos nem pensar em ficar parado, que dirá retroagir, não podemos. Sim. Nós temos que avançar, né? E avançar com qualidade. E esses exames, eles podem ajudar, porque eles acabam puxando. O Enem pode fazer isso, né? E também o SAEB. Mas isso ainda está em aberto, em discussão no INEP e no MEC, né? Na Secretaria de Educação Básica, lá no MEC e do INEP. Bom, são muitas as questões, né? Deixa eu passar o link. Né? Achei o link aqui. Achou? Tá. Achei. E como eu falei para o Ivan, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Ivan discutindo as questões do ensino de inglês no Brasil, né? Eventos organizados aí pela Embaixada Britânica, o Conselho Britânico. E uma questão que vem se discutindo, né? E com certeza essa comunidade que está aqui conosco hoje tem um interesse de saber em relação à questão da recomendação, regulamentação sobre educação bilíngue no Brasil. Eu sei que temos muitas questões, né? Hoje nós levantamos aí várias questões complexas que temos que pensar. Essa é mais uma, né? Que eu acho que tem coisas acontecendo, né? Já há algum tempo vocês vêm pensando, levantando dados, conversando com pessoas, vendo experiências pelo mundo afora, né? E eu sei que tem coisa nova aí saindo do forno, e se você puder compartilhar aqui com a nossa comunidade, que em grande parte é de professores de língua inglesa, coordenadores de área, professores bilíngues, acho que vai ser de grande utilidade para todos nós e, quiçá, possamos contribuir também com as decisões mais amplas para o nosso país. Uhum. Com certeza. Nós terminamos, eu fui o relator, né, como a gente costuma falar no Conselho, dessa matéria da regulamentação da educação bilíngue. Eu fiz a apresentação para a Câmara, o Conselho, o relatório foi bem acolhido. Agora a gente vai disponibilizar esse documento para o escrutínio público, né, para a consulta, para as pessoas criticarem, enfim, apontarem sugestões, o que pode ser melhorado ou não. Basicamente, o que o documento tem que fazer, ele precisa fazer, é regulamentar essa questão da educação bilíngue. Primeiro, questões conceituais, né? Então, obviamente, eu fui ver na literatura o que se entende por educação bilíngue, quais são os componentes fundamentais da educação bilíngue. Eu verifiquei quais são as experiências existentes no Brasil, públicas e privadas, nos estados da federação. Então, o que se chama de educação bilíngue no Mato Grosso, o que eles fazem aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Roraima, Rondônia, Santa Catarina, Paraná, enfim. Eu fiz esse estudo de ir verificando o que existe, né,
os materiais que são utilizados, enfim, quais são as metodologias mais utilizadas, materiais pedagógicos, enfim, né? Todo esse conjunto orgânico aí que acaba identificando essa prática. Tentei verificar também com os pais, né, informações, sobretudo nas redes, em termos de satisfação ou não, sobre benefícios da educação bilíngue, tanto do ponto de vista cognitivo, quanto do ponto de vista da alfabetização, da aprendizagem. Então, o parecer ele retrata um pouco isso, né? Ele retrata um pouco do histórico dessas questões no Brasil, que a gente sabe começa com a educação indígena, né? Que já tem uma regulamentação própria. A gente tem a questão da Libras, né? Dos surdos, que obviamente não entra aí nessa questão, mas como é um documento legal, tem que aparecer, né? E aí a gente entra, então, nessa parte, digamos, mais descritiva, mostrando quais são os referenciais internacionais. Obviamente, o parecer discute a questão de certificação, discute, por exemplo, porque o que acontece? Depois do parecer, os sistemas, sejam eles estaduais ou municipais, eles terão que fazer a normatização local. Então, o Conselho ele dá as normas gerais e, a partir dessas normas, as localidades é que vão fazer a normatização local ali. O que não pode fazer é desconsiderar a norma nacional, mas a norma nacional ela procura ser mais aberta, ou seja, mais geral, mais generalista, justamente para não impossibilitar algumas iniciativas que acontecem em lugares que às vezes têm menos condições, etc. Então a gente eu procurei no parecer deixar bem claro o que é educação bilíngue. Ou seja, nós podemos chamar educação bilíngue quando uma unidade, né, uma instituição escolar oferece 1 hora de aula de língua inglesa ou de qualquer outra língua, porque não é só inglês, né, é qualquer uma segunda língua. Isso é educação bilíngue? No meu entendimento, não. Né? Nós podemos considerar educação bilíngue quando acontece o quê? Quais são os instrumentos? Quais são as metodologias? Porque com isso os sistemas terão condições, obviamente eles não vão ter a mesma condição que eu tive, até porque eu sou da área, né? Felizmente eu sou dessa área. Então, muitos não terão essa possibilidade. Então, eles vão ter ali um conjunto de informações para eles poderem entender, primeiro, o que é o conceito de educação bilíngue, internacionalmente e qual é o conceito que a gente pode adotar no Brasil, considerando que nós não vamos reinventar a roda. Então, esse é um primeiro aspecto. Segundo, considerando a diversidade de práticas no Brasil, qual é a regulamentação mínima que a gente precisa oferecer para que os pais tenham garantia de qualidade e não comprem gato por lebre? Então, não pode uma escola dizer que vende gato e vendendo lebre e vice-versa. Quer dizer, como que os pais podem saber que aquilo que eles estão comprando, ou mesmo na rede pública, né, quando eles estão colocando seus filhos lá, se a escola tem lá bilíngue, se ela é de fato bilíngue, como eles vão saber? Então, lá eu procuro esclarecer isso. Né? O que significa uma educação bilíngue? Discuto a questão do fenômeno do bilinguismo, para dar mais informações para as redes e sistemas. Pego praticamente uma gama razoável dos autores brasileiros, que não são muitos, vocês sabem, que trabalham sobre isso, mas eu peguei, vi o que eles colocam, citei. Normalmente a gente não faz isso, mas no parecer eu fiz questão de citar os livros, as referências, os autores internacionais, nacionais, para ajudar a que as pessoas saibam, né, onde eu vou buscar. Está lá o nome dele, o nome do livro, o nome dela, o nome do livro, o nome do capítulo, enfim. Tive esse trabalho, então isso foi um trabalho assim muito bom, porque eu aprendi muita coisa, mas assim muito desgastante. Né? Mas enfim, espero ter feito um trabalho à altura dos problemas que a gente tem. E agora é a hora de vocês malharem. O boneco está lá, o Judas está lá para ser malhado. Né? Tem algumas questões que são mais tensas, né? Por exemplo, a questão de certificação. A gente sabe que no mundo de várias alternativas. Uma outra coisa, eu fiz um capítulo mostrando como que tem sido na América Latina, que são países que a gente não pode falar, mas é Europa, Dinamarca. Não, aqui do nosso lado, Colômbia, Chile, Argentina, Costa Rica, né? Uruguai. O que esses países fizeram que a gente não fez ainda, em termos de política pública? Então, eu acho que
tem alguns dados que talvez ajudem a gente a tomar decisões no sentido de que a educação bilíngue, e essa foi uma preocupação que eu tenho especialmente, que ela não fique circunscrita apenas às iniciativas privadas, né? Eu quero estimular os sistemas públicos para que também eles façam, porque também temos exemplos públicos. Nós temos exemplo no Rio de Janeiro, sim, de escolas bilíngues em favelas, na Maré, na Maré, né? E também em algumas cidades. Eu citei Londrina, que também a gente recebeu professores lá de Londrina, do projeto, e a gente sabe, Santa Catarina. Então, temos algumas iniciativas públicas muito bem feitas. A minha intenção é que isso inspire os gestores locais a ampliarem. Não precisa fazer isso em toda a rede, mas por que não pelo menos uma escola ou duas de cada rede não possa ser bilíngue? É possível, né? E também tentando ajudar como que eles podem organizar. Então, basicamente, é isso que vocês vão encontrar lá no parecer, né? na resolução. E aí, a partir da semana que vem, provavelmente, já vai estar disponível no site do Conselho. E aí é o momento, enfim, de todo mundo que trabalha, que tem interesse em ajudar a melhorar, enfim, a política pública e mesmo a norma, poder malhar à vontade e aí a gente vai receber, catalogar tudo isso e ver como que a gente pode melhorar o documento. A ideia é, como eu tinha falado, né, é a gente colocar isso em votação até julho. Julho, ou seja, temos mais 2 meses, né? Eu acho que a gente consegue, pelo menos a parte mais complicada, que foi escrever, já está pronto, né? Não é muito extenso, eu procurei não fazer nenhuma enciclopédia, nenhuma bíblia, nada disso, mas um tamanho que eu acho que é possível de ser lido. Tentei fazer numa linguagem, na medida do possível, acessível, para que seja possível de ser lido no país todo, pelo menos por quem trabalha com educação, né? Não apenas os especialistas. Tentei, na medida do possível, tornar a linguagem acessível, mas tem também umas amarras aí, que é a questão do estilo do conselho, da linguagem, enfim, né? Tem coisas que não dá para a gente mudar, mas eu tentei escrever de uma maneira que seja acessível para que mais pessoas consigam ler. Então, esse é o documento, né? Por volta, se eu não estiver enganado, aí, de umas 20 páginas, uma coisa assim, 20, 21 páginas, uma coisa assim, acho que não passa disso, que vai estar disponível, então, a partir da semana que vem, lá no site do Conselho. E aí a gente vai colocar o link, né, o e-mail, para que as pessoas... Estou tentando organizar para que facilite também que as pessoas sejam mais objetivas, né? Então, a minha ideia é numerar cada parágrafo para que as pessoas sugiram pontualmente o que discorda e o que colocar no lugar. Se a pessoa tem, eventualmente, sugestões, né? Ou o que discorda que precisa tirar, porque nós, nessa experiência que a gente teve agora do parecer sobre aí a organização do calendário, a gente recebeu muita coisa interessante, foi incorporada, mas também nós recebemos muitas sugestões que a gente não sabia nem como ler. Então, porque você tem que ler 2, 3, 4, 5 vezes para tentar entender o que a pessoa quer dizer com aquilo. Né? E se dizendo, o meu ponto é o parágrafo seguinte, como eu escrevi, eu sei o que está lá no parágrafo. Então, eu falo, então ela discorda disso. Aí eu vou ler procurando saber qual é a posição dele, né, em relação àquilo que está posto. É muito mais rápido. É mais cirúrgico, né? Porque se é muito geral, a gente não sabe o que fazer, né? Sim. Tem uma última pergunta aqui, a gente vai precisar encerrar, que muitas pessoas já estão precisando sair para dar aulas, estão aqui agradecendo, parabenizando a sua fala, muito clara, precisa. Há uma pergunta sobre regulamentação de escolas internacionais, se tem alguma regulamentação. Cirlei Hassel. Sim, essa é fácil. Escola internacional é uma escola estrangeira no Brasil que ela segue o país de origem. Portanto, ela só vai ter que fazer alguma coisa se ela quiser dar uma certificação que seja reconhecida no Brasil. Do contrário, nós não temos nada. Ou seja, uma escola americana no Brasil é uma escola americana, não é uma escola brasileira. Então, ela não tem nada a ver com a LDB, não tem nada a ver com base nacional, não tem nada a ver com nada disso que a gente falou. Agora, se ela quiser que os seus alunos façam Enem,
e etc. Aí muda, aí ela deixa de ser uma escola só internacional e passa a ser concomitantemente uma escola internacional e uma escola que quer certificar na lei brasileira. Aí ela tem que seguir tudo isso que a gente falou. Então, isso é bem simples. Tranquilo. Bom, acho que vamos encerrando, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Deixa eu só dar uma última olhada. Não, agradecimento, parabenizando, né? E Ivan, mais uma vez, né? Muito, muito, muito obrigada. De novo, né? É uma honra poder estar com você, poder te ouvir, né? E como eu falei no início, né? Essa é a nossa última ação desta fase, né? Precisamos agora parar, dar um passinho para trás, para olhar para frente e nos planejarmos para o que temos que enfrentar daqui para frente, né? São muitas as questões, né? Questões de ordem emocional, questões de ordem financeira. Tem uma colocação de uma diretora que eu sei que é mantenedora da escola privada, os custos operacionais aumentam, a inadimplência está muito alta, então é uma equação complexa para ser resolvida, escolhas de Sofia estão se fazendo necessárias nesse momento, em todos os segmentos, né? Não está uma fase fácil, mas precisamos nos unir, precisamos estar juntos, trocar as boas práticas, sermos otimistas e realistas ao mesmo tempo, né? Como uma das diretoras de Cambridge English para a América tem nos falado, né? Que a gente tem se reunido com Cambridge semanalmente, né? Entramos num longo túnel, né? A luz está lá na frente, né? A gente vê que tem luz lá, mas a gente ainda está muito aqui para trás, né? Então temos que ter paciência, bom senso, muita capacidade de reflexão, de avaliação, né? Trabalhar em cima de evidências. Então acho que avaliar é algo muito importante para a gente poder saber onde estamos e para onde podemos ir, com quem podemos ir, para ajustar as práticas, né? Para que a gente possa dar acolhimento a todos nesse retorno, né? Buscando não deixar nenhum aluno para trás, nenhum professor para trás. Enfim, é um desafio bastante hercúleo que todos nós temos aí pela frente, né? Muito obrigada, né, Ivan, e gostaria também, em nome de toda a equipe do São Paulo Open Center, agradecer a todos os nossos parceiros que estiveram aqui conosco nessa semana, né, a professora Mirella Ramacciotti, a professora Sandra Rodrigues, Alberto Costa, a Bettina von Star, a Selma Moura, que esteve conosco na semana passada, e hoje a você, Ivan, né, por ter compartilhado tanta coisa bacana aqui com a gente. Tá? Eu que agradeço e bom trabalho para vocês aí. Muito obrigada e obrigada a todos vocês por estarem conosco. Em breve daremos notícias, vamos enviar aos presentes, né, esses links aqui que foram sugeridos, o link do conselho, para a gente estar atentos para esse texto que o Ivan nos referenciou agora, para que a gente possa colaborar com o nosso país, né, opinando, dando opinião, para ajudá-los nesse processo também ligado à questão da educação bilíngue no nosso país. Tá? Então, muito obrigada a todos, se cuidem, né? O principal valor é a nossa vida, né? Então, cuidar da nossa vida, dos nossos entes queridos é fundamental. Então, se cuidem, né? E que Deus nos ilumine para seguirmos em frente na nossa missão de educadores que somos. Muito obrigada e boa noite a todos e até uma próxima. Muito obrigada, igualmente.